Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, vamos começar mais um vídeo aqui no Garage RL. É um vídeo que eu tava bastante tempo para fazer para vocês e já há algum tempo eu não conseguia fazer por alguns motivos, né? Muita correria, muitas coisas acontecendo. A gente sabe que essa época de pandemia é difícil de fazer as coisas, né? Então por isso só hoje eu consegui fazer esse vídeo. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo em uma parte só, mas nós vamos tentar, beleza? Se não der, a gente faz nesse vídeo, faz uma parte 2 ou uma parte 3, tá? Nós vamos fazer, eu vou falar pra vocês hoje todos os carros que eu já tive em toda a minha vida, tá? Ao todo são 14 carros. A maioria das pessoas sabe que eu sou novo, não sou velho, né? Então, pela minha idade, eu acho que eu já tive bastante carro, né? Estamos aqui dentro do Monzão. Vocês podem perceber aí. Não vou mostrar ainda para vocês por fora, porque eu tenho uma surpresa não muito boa para vocês, mas que eu preciso passar para vocês, tá? Aqui a gente mostra o que acontece. A gente não fica maquiando para poder fazer vídeo, não. A gente mostra a realidade, como as coisas caminham devagar mesmo, porque a gente não tem dinheiro para fazer. A gente faz aquilo que está dentro da nossa possibilidade e aquilo que a gente pode fazer em relação ao nosso tempo, beleza? Então, para adiantar para vocês, vocês vão perguntar aí: o Monza tá pintado? O Monza não tá pintado? O Monza tá finalizado? Não tá? Vocês vão saber no próximo vídeo, beleza? Então, desde já, se vocês não ainda são inscritos no canal, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, é muito importante para nós, tá bom? Importante também, se você tiver algum carro aí que esteja num jeito legal para postar vídeo aí, né, pra gente filmar, e quiser ver o seu carro aparecendo aqui no nosso canal, entre em contato conosco, beleza? Vou deixar aí o Instagram no link na descrição aí embaixo. Você entra em contato conosco, nós vamos atrás de você, nós vamos ver o melhor dia e o melhor horário para filmar o seu carro, tá bom? E o seu carro vai aparecer aqui no nosso canal como carro do inscrito, beleza? Então vamos pro vídeo, galera. Então no próximo vídeo vocês vão saber aí do Monza, eu vou falar pra vocês. Mas hoje nós vamos entrar em outro assunto, tá? Eu vou falar pra vocês e contar um pouco da minha história com os carros, né? Eu tenho 24 anos de idade, a maioria das pessoas aí já sabem. E nesse tempo todo eu tive bastante carro, eu troquei bastante de carro, né? Então, eu tirei a minha carta quando eu fiz 18 anos, hoje eu tenho 24, né? Então, já tem um tempo aí que eu tenho de carta, e nesse tempo que eu tenho de carta, eu tive ao todo 14 carros. E eu vou contar aqui a história de um pouco pra vocês, tá bom? Eu sempre fui apaixonado por carro, galera, sempre. Né? Meu pai dirigia e eu ficava olhando para ver aquilo que meu pai estava fazendo, ficava sempre observando os pedais, observando a manopla do câmbio, como é que ele trocava, o tempo, o barulho do carro, porque naquela época eu era pequeno, eu não entendia coisa de contagiro, né? De tempo, para mim não tinha nada disso. Então, pelo barulho, quando eu achasse que o carro, eu falava pro meu pai: pai, agora o carro tá gritando, né? Então era hora de passar a marcha. Eu sabia que era hora de passar a marcha, né? E por muitas vezes meu pai teve um Palio, que inclusive o Palio foi meu, e esse Palio ele era vidro elétrico na frente e não era vidro elétrico atrás, manual atrás. E muitas das vezes eu ficava brincando, né, fingindo que os encostos do banco era o meu volante. Eu sentava atrás por conta da minha idade e fingia que o encosto do carro era o meu volante, e a manopla de girar o vidro para abrir e fechar o vidro era minha manopla de câmbio, né? Então eu era muito fissurado em carro. Tem diversas outras histórias aí que não vai dar tempo de contar para vocês, mas eu era muito fissurado em carro desde pequeno, né? Então meu pai pegar a chave do carro, eu não queria nem saber para onde meu pai ia. Eu queria estar junto, eu queria estar dentro do carro, né? Fim de semana, quando meu pai ia lavar o carro, meu pai lavava por fora e eu cuidava por dentro. Tinha um siliconezinho que até hoje ele existe. E ele é líquido mesmo, mas é um silicone que, meu, quando você começa a passar no carro, o carro fica lindo, mas na mão fica, né, debaixo da unha fica tudo preto, a mão fica toda suja por causa do silicone. Era terrível aquele silicone, mas eu adorava passar aquilo no painel do carro, né? Então quando meu pai terminava de lavar
o carro por fora, o carro por dentro também estava limpo. Eu já tinha passado silicone em tudo. Inclusive, eu lembro que um dia meu pai me deu uma bronca que eu passei o silicone no volante, né? E meu pai ficou bravo com isso, falou: não, vem cá que eu vou te ensinar, não se pode passar silicone no volante porque escorrega e tal, né? Aquele dia eu fiquei muito sentido, mas jamais ia deixar o meu sonho de lado de um dia ser um colecionador de carro antigo, porque esse é e sempre foi o meu sonho, né? Aí vocês falam assim: Rodrigo, você só tem 3 carros, você é um colecionador de carro antigo? Eu sou um colecionador de carro antigo, tá? Se você tem 1, 2, 3 carros, não importa a quantidade. Se você tem 2 carros antigos e você gosta daquilo que você faz, você já é um colecionador de carro antigo, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui. O meu primeiro carro foi um Monza Hatch 1983, motor 1.6, né? Eu comprei esse carro por R$ 500. Esse carro era do meu tio, que passou pro meu outro tio, e depois o meu tio me passou, né? Então a história é a seguinte: eu comprei esse carro por R$ 500 porque meu tio tinha comprado um outro carro, um Escort XR3 1.8 AP, a coisa mais linda, azul Caribe, a cor do carro, e eu não esqueço jamais desse carro. Inclusive nós vamos falar um pouquinho dele mais pra frente aqui, né? Então meu tio tinha comprado o Escort e o Monza estava parado na garagem do meu tio. E eu, como eu sempre fui doido por carro, era doido por Monza desde pequeno, né? E o Monza Hatch me chamava muita atenção, porque ele não tinha aquela bunda grande, mas por dentro ele era imenso, né? Ele era um tamanho de um Monza normal, mas ele não tinha bunda, né? E aquilo me chamava atenção. E aí um dia eu tava falando com meu tio: nossa tio, eu sonho um dia em ter um carro desse, igual do senhor, né? E ele pegou e falou assim: ó, faz o seguinte. Na época eu tinha 16 anos e eu trabalhava no mercadinho. Ele falou: ó, faz o seguinte, me dá 2 parcelas de 250 e você fica com o carro, tá bom? Mas você vai me prometer uma coisa: você não vai dirigir esse carro na rua. Eu tive que prometer isso pro meu tio, porque eu era de menor, não tinha tirado a carta ainda, né? E assim foi. A gente foi lá, eu dei a primeira parcela de 250 e fui buscar o carro, né? Na época eu ganhava pouquinho, então 250, meu, era quase todo o meu salário. Mas eu tava feliz porque eu tava comprando aquilo que eu queria e eu tinha certeza que aquele carro seria meu, né? Então, algumas pessoas vão falar assim: poxa, por que seu tio não te deu o carro? Meu tio queria me ensinar que nada na vida é fácil, né? Vocês vão falar assim: ah, ele quis te extorquir, ele quis não sei o que. Não, ele queria me ensinar que tudo na vida tem um preço, né? Tudo na vida você precisa correr atrás, tudo na vida você precisa batalhar e conquistar. E não ia ser diferente com aquele carro, né? Então eu conquistei aquele carro por R$ 500, né? Então era um Monza Hatch 83, motorzinho 1.6. Meu, andava muito esse carro. Esse carro andava muito. Vocês olham assim, hoje eu tenho um Monza 2.0, já tive outro que depois vocês vão olhar na lista mais pra frente aí. E fala: meu, Monza 1.6 não puxa o carro, e ele puxa, né? Inclusive teve um dia que meu pai precisou desse carro. Meu pai trabalhava em Arujá, meu pai tinha um Vectra, inclusive tem vídeo do Vectra aí no canal. E o Vectra parece que estourou o radiador, né? E meu pai precisou pegar o Monza Hatch para ir viajar. E o Monza Hatch não tinha freio direito, o Monza Hatch vazava água pelo radiador, mas o Monza Hatch andava demais, né? Então ele saiu daqui de São Paulo, onde a gente mora especificamente na Zona Norte, e ele foi para Arujá com esse carro, né? E diz que o carro foi e voltou muito bem. Ele teve que parar umas 2 vezes para completar a água, mas o carro chegou lá, né? Atendeu aquilo que ele precisava. Então o carro tinha algumas coisas para fazer. Era um carro velho, né? Então ele tinha coisas para fazer. Só que eu sabia que eu só ia conseguir fazer alguma coisa com esse carro depois que eu terminasse de pagar o carro, porque como meu salário era pequeno, ou eu pagava o carro ou eu arrumava o carro, né? Então quando eu dei a última parcela do carro pro meu tio, foi o dia que eu me senti mais feliz. Eu disse: agora é meu, agora eu posso começar a melhorar aquilo que ele precisa, né? Então esse carro a gente foi buscar na garagem do meu tio, trouxe para nossa garagem, eu dei um banho nesse carro, né? E levei ele para um sítio de um amigo meu. Por que para um sítio de um amigo meu? Porque lá é um lugar fechado, né? Então lá eu ia poder pegar o carro, ia poder começar a aprender a dirigir, realmente eu pegando o carro, né? Porque eu não tinha idade ainda de aprender a dirigir, mas eu queria aprender, né? Então ali eu comecei a pegar o carro, comecei a manobrar o carro. O sítio era pequeno, mas dava para andar com o carro.
mas o carro não dava para andar para fora, não dava para pegar a rua, né? Porque eu não tinha idade para isso. E aí esse carro ficou um bom tempo lá. E teve um dia que a situação apertou e eu pensei o seguinte: esse carro começou a precisar fazer a parte de baixo, que ele começou a rajar. E esse meu amigo era mecânico, né? E ele me fez uma proposta. Ele falou: ó, eu te dou R$1.000 nesse carro e você me dá o carro só para me carregar a peça, né? Então foi isso que eu fiz. O negócio começou a apertar pro meu lado. Eu falei: poxa vida, eu paguei R$500 no carro, eu vou receber 1.000, né? Então eu vou vender o carro. E aí eu vendi esse carro, galera. Mas foi o meu primeiro carro. Foi um carro que eu tive muito apreço. É por isso que até hoje eu sou apaixonado por Monza, né? Já tive outro Monza e agora tô com esse aqui que eu tô dentro dele, né? Monza é um carro espetacular. Foi líder durante alguns anos aí, seguido de vendas, né? Na década de 80. Um carro espetacular, tá? Então eu vendi esse carro. Quando eu vendi esse carro, eu precisava comprar outro, né? Eu precisava pegar o valor que eu vendi e comprar outro. Eu fiquei um tempo procurando. Mudei de serviço, fui trabalhar numa empresa de ônibus como cobrador, né? Então eu já estava prestes a ficar de maior. Então eu precisava achar esse carro, né? Então o que eu fiz? Peguei os R$1.000 do Monza, ajuntei mais um dinheiro e comprei um Escort. Era um Escort Hobby 1996, motor 1.6, né? Para mim aquilo era espetacular, porque os Hobbys, no meu entendimento, só tinham 1.0, tá? E não é. A gente tem 1.6 também Hobby. A gente tem 1.8 Guarujá, a gente tem 1.8 AP, que é o motor do meu Verona, né? Tinha 1.0 CHT e tinha esse 1.6 também CHT. Galera, o pessoal fala muito mal desses motores, mas são motores muito bons, né? São motores econômicos e são motores que você não precisa se preocupar com correia dentada. Eles são corrente de comando, né? Só que também quando quebra essa corrente de comando, aí não tem jeito, tem que fazer o motor, né? E foi isso que aconteceu com esse carro também. Mas vamos lá do início. Eu comprei esse carro, paguei os R$1.000, fiquei com o carro não tinha para-choque na frente, né? E eu usava esse carro somente para me ir para a igreja, somente para isso, né? Eu ainda era de menor, tava quase ficando de maior, mas já tinha aprendido a dirigir no Monza Hatch. Então eu pegava esse carro só para ir para a igreja. Mas e para ir abastecer? Como é que eu fazia? Eu não podia usar o carro, né? Porque a igreja era perto da minha casa, né? E é um caminho que eu fazia todo dia. Sabia que o policiamento ali era um pouco mais escasso, né? Então o que eu fazia? Para não chamar a atenção da polícia, eu colocava uma almofada no banco, ficava mais alto, né? Mesmo assim eu conseguia alcançar os pedais. E para abastecer eu chamava um amigo meu, né? E ele vinha, a gente pegava o carro, ele tinha carta na época, e a gente ia abastecer esse carro. Mas ele não tinha para-choque na frente, então chamava muita atenção, porque a placa do carro ficava quase invisível, né? Eu tinha que andar com a placa aqui assim no painel do carro. E a gente passou também por um apuro com esse carro, porque esse carro tinha documento atrasado, né? Tava sem placa. E teve um dia que a gente foi abastecer e a polícia viu o carro, veio atrás do carro. E é uma coisa, pessoal, que eu vou falar pra vocês: não façam isso que meu tio fez, tá? Mas meu tio percebeu que a polícia ia vir, passou a viatura, fez algo com o carro que não era o certo de fazer, mas chamou a atenção da polícia, simplesmente pra gente poder ir embora, né? Então a polícia parou ele ali e a gente conseguiu seguir, porque ele tava com o documento tudo certinho, tudo bonitinho, né? E a gente conseguiu seguir tranquilo. Só que esse carro, ele estourou a corrente de comando. Então eu paguei, na época, R$1.000 para fazer o motor. O motor desse carro não ficou bom. Depois eu paguei mais R$900 para fazer o câmbio, que o câmbio também tinha dado problema. Então, ou seja, eu já tinha gastado mais daquilo que eu podia e o carro ainda continuava sem ter condições de andar, né? Então tinha um monte de coisa para fazer no carro. E eu não tinha condições de fazer tudo que tinha para fazer no carro, né? Então eu falei, o que eu tenho que fazer é vender o carro. Então vendi o carro. Quando eu vendi esse carro, eu fiquei por um tempo sem o carro. E aí meu tio tinha um Santana
1990 GLS completo com teto solar. Meu, aquele carro me chamava muita atenção. Naquela época quem tinha carro de teto solar era playboyzinho, né? Principalmente então quando saiu esses carros, só quem tinha dinheiro mesmo, né? Mas eu queria ter um carro com teto solar, era o meu sonho ter um carro com teto solar. E aí meu outro tio fez a mesma coisa para mim, parcelou o carro e eu peguei o carro. Quando eu peguei esse carro, o carro deu problema no câmbio. Eu tinha acabado de pegar o carro deu problema no câmbio, né? Então tive que devolver, esse carro pro meu tio e acabei ficando sem carro de novo. Mas era um carro espetacular, um carro muito durinho, banco recaro, um carro completo. Teto solar, o teto solar dele era legal, porque pelo teto, você não via o vidro. Ele era pintado na cor do carro, tudo bonitinho. E somente quando você abria ele, né, que daí você descobria que tinha um teto solar ali. Ou se você olhar bem forte mesmo, você via os cantos do teto, né? Mas ele era na cor do carro, tudo legalzinho do jeito que eu queria, né? Galera, todos esses carros que eu tô falando pra vocês aí, vai aparecer foto aí, tá aparecendo foto aí pra vocês, tá? Tem alguns que não são foto verídicas do carro, mas que eu tô colocando aí só pra vocês entenderem de que carro eu tô falando, tá? Do Monza Hatch, infelizmente eu não tenho foto, porque faz muito tempo. Do Escort também não. O Santana eu tenho foto dele, vai aparecer aí pra vocês, tá bom? Então logo quando eu peguei esse Santana, ele deu problema. Então eu tive que devolver pro meu tio, né? Então antes de eu fazer 18 anos, eu já tive 3 carros, né? Antes de eu completar a idade de poder tirar a minha carta e dirigir. Depois que eu fiz os meus 18 anos, eu fui emancipado, tá? Com 17 anos eu resolvi fazer a minha emancipação e ficar de maior um ano antes. Muita gente me criticou, falou, falta só um ano, porque você não espera, você vai gastar dinheiro com isso. Mas eu queria, né? E eu precisava disso também para trabalhar. E eu trabalhava numa empresa de ônibus e a empresa de ônibus começou a regularização dos motoristas e dos cobradores. Então eu precisava ficar de maior. Então eu fiz a minha emancipação, fiquei de maior, consegui permanecer no meu serviço. E aí quando eu fiquei de maior, galera, eu comprei um outro Escort, né? Porque sempre lembrando do Escort que meu tio teve, né? E foi roubado, galera, esse Escort. Ele tinha um Escort XR3 1990, azul Caribe, com teto completo, carro completo, né? Ele só não tinha direção hidráulica, mas era um carro show de bola. Era o carro mais bonito que a minha família já teve. E roubaram esse carro lá em São Caetano. Então eu queria achar um Escort azul, né? Não importasse qual fosse o modelo, de preferência XR3, mas se eu não conseguisse, tudo bem, eu fazia de qualquer outro modelo XR3 para suprir e homenagear o meu tio por conta desse carro, né? Então esse carro ele foi roubado em São Caetano quando meu tio fazia a faculdade e meu tio sentiu muito a perda desse carro, porque esse carro era muito bonito, né? Era um carro super original, super adequado para o que ele oferecia, né? Então meu tio sentiu muito. Então eu queria pegar um Escort azul para poder homenagear o meu tio, né? E dizer para ele, ó tio, esse Escort aqui é para lembrança daquele Escort que a gente que o senhor teve, né? E eu andei muito naquele carro também. E está aqui a nossa lembrança, né? Só que quando eu comprei esse carro financiado de um amigo meu. Terminei de pagar o carro também deu problema, eu mandei arrumar, deu problema no motor, eu mandei arrumar, mas eu fiquei bastante tempo com esse carro. Era um carro super econômico, galera. A única coisa que me dava trabalho era de manhã para pegar. Ô bicho ruim para pegar esse carro de manhã. Era 1.6 a álcool CHT, né? Então às vezes mesmo você injetando gasolina lá, o carro não pegava, né? Então eu sofria muito com isso, mas depois que ele pegou, que ele esquentou, meu, é um carro ótimo, é um carro excelente, super econômico, né? Colocava R$70, enchia o tanque do carro. Então era um carro bastante legal, né? Fiquei bastante tempo com esse carro, fiz todas as melhorias que eu tinha para fazer. Vai aparecer foto dele aí para você. E esse carro, galera, infelizmente, ele foi roubado, né? Ele foi roubado e aí eu não tive mais acesso a este carro, tá? Galera,
nós estamos chegando aqui a quase 20 minutos de vídeo. Então eu vou parar por aqui, vou ter que fazer uma parte 2 desse vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas desde já, eu quero pedir para que vocês se inscrevam nesse canal, porque é muito importante vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer aqui, tá bom? Logo depois tem um vídeo também do Monza, tem a continuação do vídeo do Verona e do Ômega, tá bom? Que vem novidades por aí, tá chegando novidades por aí pra vocês, mas vocês precisam estar inscritos nesse canal, tá bom? É importante também que vocês comentem aí o que vocês estão achando, se vocês já tiveram algum desses carros, né? E se vocês já viveram alguma dessas experiências que eu já vivi. Deixa o like de vocês que é bastante importante também, tá bom, galera? Até o próximo vídeo, fui!